Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, um dia tão especial para todos nós brasileiros que sempre recorremos à sua intercessão. Afinal de contas, o que esta pequenina imagem pode nos falar? Vamos olhar um pouquinho sobre a história, sobre algum acontecimento da própria imagem, para a gente poder descobrir também o que Deus nos fala através desses acontecimentos, olhando para a palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, é uma alegria sempre estar com vocês. Meu nome é Padre Isaac, sou aqui da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo esse itinerário todos os dias com a Palavra de Deus. Se você sempre se sinta convidado a estar conosco. Lembro que temos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que você possa receber diretamente nesses aplicativos os links para as homilias e também lá para os santos que eu faço também no meu canal. Vamos juntos assim, espalhando essa coisa. Obrigado também por vocês que têm compartilhado todos esses momentos juntos com a palavra para outras pessoas. Bom, quero pegar com vocês o texto que está em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, diz assim: Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água, e encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Essa palavra vai nos mostrar algo daquele olhar, daquela sutileza que temos diante de nós quando nós percebemos a ação de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela percebe aquilo que falta, percebe aquele detalhe que é preciso para que possa voltar a alegria, porque o vinho tem essa dimensão da alegria, possa voltar a alegria na nossa vida, possa voltar realmente aquilo que necessita. E para isso, lógico, ela tem todo esse destaque quando diz: Fazei tudo o que ele vos disser. Bom, ao longo da história, Nossa Senhora tem várias aparições. Você vai perceber que ela se apresenta com as características daquele povo. Aquele povo da qual ela aparece, ela se faz próxima, até fisicamente. Você vai ver as imagens no Japão bem parecida com aquele povo. Vai ver assim na França, vai ser assim em Portugal. Em todos os lugares você vai perceber esta identidade. Isso é bonito, e nós temos aqui uma imagem negra. Isso nos caracteriza de um período que nós vivemos, sobretudo daquilo que é a escravidão, daquilo que é a nossa descendência afro, que aparece tão forte na nossa sociedade. Bom, mas e aí nós vamos vendo aquela pequenina imagem e a sua capacidade de realizar grandes obras na sua pequenez, e os milagres foram acontecendo. Mas queria destacar uma coisa, que foi justamente um atentado feito contra a imagem em 1978. Houve um blackout lá na igreja, apagou-se as luzes, e ali uma pessoa, provavelmente ainda com um certo distúrbio psíquico, entra, pega a imagem e depois vai quebrar esta imagem. Ela vai se desfazer em 165 pedaços. E ali você vê aquele grande desafio
que é recompor esta imagem. Essa imagem foi realmente dividida em muitas partes e agora teria que ser refeita. E foi um trabalho que levou à frente grandes profissionais para que pudesse realizar esta obra. E quando eu olho para essa história, eu fico pensando também em outra aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Nessa aparição, Nossa Senhora ela se impregna em um manto de Juan Diego. A sua imagem fica ali. Hoje nós sabemos por vários estudos que é uma imagem milagrosa. Ainda assim, você tem dificuldade de compreender certos aspectos desta imagem, temperatura, a sua condição realmente de ser quimicamente, né? Porque não se conhece os elementos químicos que estão ali, a posição das estrelas que estão no manto, tantos detalhes que não cabe aqui agora. Mas enfim, também aconteceu um atentado contra essa imagem e foi colocado nada menos do que uma bomba no local onde estava a imagem. Você imagina que chegou, né, a retorcer, né, a ferragem que estava do lado, né, um aço mesmo de espessura grossa, retorceu, mas a imagem não aconteceu nada. Outra vez fizeram outro atentado jogando neste manto um ácido para assim que pudesse corroer o manto. E o que se percebe é que, embora se formou uma mancha, essa mancha foi se desfazendo cada vez mais ao longo do tempo. Praticamente hoje nós temos quase nada da mancha que deveria, entre aspas, ter corroído todo o material. Então você percebe que o atentado não destrói a imagem. Mas, porém, nós brasileiros tivemos o atentado contra a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ela se desfez, quebrou. E quando eu vejo esses acontecimentos, talvez Nossa Senhora está querendo nos falar alguma coisa. Nós somos um povo que temos um coração muitas vezes fragmentado. Quantas vezes nós sentimos dividido? Quantas vezes as palavras para nós têm um peso muito grande e nos divide com facilidade, deixa mágoa, deixa realmente o nosso coração descontente, separações, divisões que acontecem com palavras. Muitas vezes nós nos tornamos fragmentados. Para a gente perceber tudo isso, quando você tem uma pessoa que é de outro país, você vai perceber que eles sempre tocam isso. Às vezes é difícil para nós brasileiros, porque quando se fala uma coisa mais dura, para nós é difícil de aceitar, é difícil de compreender. Dou um exemplo de uma pessoa de fora que me disse o seguinte: olha, e estava trabalhando no Brasil, ela foi convidada no trabalho dela a uma festa, e ela disse, convidaram, ela falou assim, eu não vou. E a pessoa pensou, mas por que você não vai? Porque eu não quero ir. E depois, quando ela chega em casa, vai perceber, né, o esposo vai ajudar, que aquelas palavras não é normal dizer isso no Brasil. E a pessoa assusta, porque ela falou assim, na minha cultura, quando você não quer ir em algum lugar, você diz que não quer ir em um lugar que você não tem vontade de ir. As pessoas aceitam isso com muita naturalidade. A pessoa não é obrigada a ir. Pois é, nós brasileiros sabemos que aqui as coisas são um pouco diferentes. E ela continuava dizendo que era normal no trabalho você convidar uma ou duas pessoas, somente as pessoas que estavam próximas de você, para ir no aniversário. Isso era culturalmente tranquilo. E aqui no Brasil, se você não convidar todo mundo, fica uma coisa muitas vezes sem graça. E aí nós vamos percebendo, né? E aí muitas vezes entra até por parte de nós brasileiros aquela coisa de que eu não vou porque não deu, porque meu filho. Mas na verdade às vezes realmente você não queria ir. Mas falar isso geraria uma fragmentação ainda grande. Lógico que eu não estou dizendo que todos os brasileiros são assim, mas há uma tendência nossa nesse sentido. E é interessante a nossa fragilidade nesse sentido. Por um outro lado, você percebe o seguinte: à medida que nós somos fragmentados diante de palavras, de situações, né, que para nós são como realmente um atentado, né, outras vezes nós somos este povo que é capaz de reunir, de trazer para si
de levantar, de animar. E não é coisa pouca não. É muito fácil você reconhecer um brasileiro fora do país. Ele está sempre com aquela capacidade de trazer pessoas para próximo, de realmente trazer para si este dom que é a amizade, o relacionamento, o bom humor, aquilo que levanta as outras pessoas. Então, tem tudo isso que se torna, mas ao mesmo tempo frágil, mas ao mesmo tempo capaz de unificar. Olha só que parece até aqui uma contradição, porque aquela imagem pequenina é de uma graça, de uma fortaleza, de um dom, mas ao mesmo tempo se revelou frágil. Mas ao revelar sua fragilidade, ela retorna pelas mãos de profissionais, mas nós podemos dizer que nós retornamos as nossas fragmentações, porque as palavras muitas vezes são difíceis para nós, as condições do que como são ditas, tudo isso muitas vezes dói, mas de repente tem uma mão, essa mão do Pai, que começa a reconstruir a nossa vida, começa a fazer todas as coisas para que possa aquela alegria, aquele dom, e convenhamos, há um povo que é alegre, sem dúvida, é os brasileiros. O povo brasileiro, cada um de nós temos essa alegria, é impressionante. Nossa Senhora quer sempre voltarmos a esta alegria, conduzidos pela mão de Deus, mas para deixarmos ser conduzido pelas mãos de Deus é necessário fazer tudo aquilo que Ele vos disser. E aí a água, que é sinal de purificação, a água que muitas vezes entra aqui porque nós temos que ser purificados diante dos acontecimentos, das situações muitas vezes difíceis que nós não aceitamos, se torna a alegria. Mas esta alegria tem um caminho lá atrás, um caminho mariano. Por isso, olhe para ela, se volte para ela na simplicidade de um terço, de alguma dezena, ou até mesmo na simplicidade de uma simples Ave Maria. Deixar que através da intercessão, pelas mãos amorosas de Deus, possamos ser recompostos naquilo que tem nos fragmentado, com uma missão de trazer cada vez mais as pessoas para uma alegria que talvez o mundo ainda precise experimentar. Quem sabe você também é um desses servos de Maria, chamado a levar esta alegria a tantas outras pessoas. Vamos juntos e que Deus nos abençoe e abençoe este país, esse país que é a terra da Santa Cruz. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.